vou te falar uma coisa importante aqui. Vamos fazer uma análise com o meu governo. Lógico que eu sei o meu tamanho perto do Trump. O PIB deles é 14 vezes maior do que o nosso. Então, tem estados lá com o PIB do Brasil. Arrecada mais PIB maior que o Brasil. Então, quando o discurso dele, no dia 20 de janeiro, ele falou 4 linhas da economia, né? Primeiro é desregulamentação. O Marinho, que estava lá com o Paulo Guedes, revogou mais de 5 mil normas regulamentadoras. Então, para quem é empregado, não sente muito. Patrão fica feliz. Menos chance de um mal fiscal vir aqui me extorquir. Daí ele falou em desburocratização. Na parte governamental, nós transformamos o Brasil o segundo país mais digital do mundo. O teu telefone está aí, tua identidade, está um montão de documento aí. Você pode comprar e vender um carro aqui em São Paulo por aí. Você tem assinatura digital. Isso aí ajuda pra caramba. A terceira linha do Trump: reduzir impostos, inclusive para os super ricos. Reduzir, inclusive para os super ricos. Ele botou, hein? Se você fala isso aqui, você tem um choque, né? Mas é que aqui, o que é reduzir imposto para super rico no Brasil? O que Olha só, ele está diminuindo gastos. Ele gastava, por exemplo, com a WasteAid, né? Uma empresa lá esquisita lá, 50 bilhões de dólares por ano. Que o dinheiro não ia para obras sociais. No meio do caminho, ajudava até o Hamas. Aqui no Brasil está chegando à conclusão onde entrou esse dinheiro. Pelo que tudo indica, teremos alguma surpresa por aí. Não quero adiantar porque eu posso estar equivocado. Tá. Nós aqui no Brasil, nessa questão de reduzir impostos, te falei agora há pouco, os impostos federais, de combustíveis, etc. E a última linha dele foi choque de energia. Ele falou que ia explorar. Ele acabou com a lei, por exemplo, que obrigava a ter uma cota de carros elétricos lá. Você vai em Fernando de Noronha? Eu fui um tempo atrás, 6 anos atrás. Tem 2 semanas. Eu fui 6 anos atrás. Tem um carrinho elétrico na ilha, mas é recarregado numa termoelétrica pequenininha que tem lá. Hoje tem carro elétrico pra cacete, não, mas é uma termoelétrica que tem lá. Fica até mais caro. Esse choque de energia, que ele falou que vai explorar reservas indígenas e área de proteção ambiental, aqui no Brasil... se eu não me engano, é só porque é mó difícil o combustível. Aqui no Brasil, por exemplo, o petróleo da margem equatorial comigo estava sendo explorado. Ou trocaria o chefe do IBAMA. Mas a gente não consegue explorar energia limpa com Aqui no Brasil, vamos lá. Energia. Você tem, por exemplo, fizeram Belo Monte e Fio d'Água, pelo amor de Deus. Você vai, por exemplo, em Roraima, Vale do Rio Cotingo, 12 quilômetros por 600 de queda. Um rio com muita água. Mas é reserva indígena. Você tem que botar ali uma hidrelétrica com poucas obras de arte. E daria também para abastecer talvez metade do Nordeste. Você tem potencial pelo Brasil. Mas essas reservas indígenas, que não é para proteger o indígena, elas foram demarcadas no passado para complicar a nossa vida. Por exemplo, Yanomami nasceu em 92, numa portaria do ministro da Justiça em 92. Uma viagem que o presidente fez aos Estados Unidos, na volta de contrapeso foi isso. Foi demarcada a reserva indígena Yanomami. E assim, resolve isso? Chama os caras para conversar, os indígenas? Não, você precisa do parlamento, por isso que eu tenho falado, né? Me dê 50% da Câmara e 50% do Senado que eu resolvo os problemas do Brasil. Você pode ver, eu preciso de uma lei, eu não consegui aprovar, para derrubar outra lei que diz que quem desmarca, quem revoga decreto ambiental é uma lei e não outro decreto presidencial. Com isso daí, eu faria da Baía de Angra uma Cancún. Numa das idas para a região lá do Oriente Médio, um cara daquele me ofereceu $1 bilhão para investir na Baía de Angra. E eu não sabia desse decreto ambiental. Quer dizer, sabia, mas não achava da complexidade para desmarcá-lo. Não consegui, até tinha pandemia no meio, entre outras coisas. Né? Se tivesse conseguido, ia investir aqui. Você vai para a Baía de Ilha Grande, você vai para a Ilha da Jipóia, tem a Praia do Dentista ali do lado. Ali você pode ter um hotel lá com 500 quartos. Você vai para a Ilha do Sandre, um pouquinho menor, 200 quartos. E lá tem dezenas de ilhas, tem praias, coisa mais linda. Mas você não pode fazer nada. Por uma questão ambiental, que não é preservada. Com um hotel lá, você pagaria missão para o dono do hotel para preservar a área toda. E ele faria isso aí. Nossa, é complicado. Então mesmo, você, por exemplo, tem gente que vai para Cancún e podia ir para a Baía de Angra. Lá a água é mais quente do que aí fora, não tem tubarão, não tem tufão, não tem nada. E você tem como... O turismo é a maneira mais fácil de você conseguir dinheiro para o seu país.
que me botou isso na cabeça e provou foi o Gilson, que foi o nosso ministro do turismo. Logo que o Gilson assumiu, o que ele fez? Vamos aqui isentar de visto. Canadense, japonês, australianos e americanos. E sim, levei pancada para não querer mais, que não tinha reciprocidade. Você acha que foi um avião cheio para Orlando, de brasileiros? Uma parte considerável vai ficar lá ou não vai? Vai ficar. O americano não vem para cá, para ficar aqui. Agora, o governo Lula acabou de anunciar que revogou essa isenção de visto para americano. Uhum. Ou seja, teremos menos milhares de americanos no Brasil e menos milhões de dólares aqui dentro. Medida burra. O Lula só acerta quando ele revoga alguma coisa que ele fez. A tua relação, a relação quando o presidente com a Rússia era semelhante com a China? Olha, porque assim, dá para dizer que eles estão mais ou menos no mesmo, ou mais próximos no espectro político do que o lado de cá. Já que você puxou o assunto aí, né? Vai, então vai. Olha só, eu não fechei comércio com país nenhum. Não vou negociar com todo mundo. O negócio aqui é profissional. A China hoje em dia é o nosso maior parceiro comercial. Agora isso é ruim pra gente, porque você tem um grande parceiro comercial, você tem que diversificar esse mercado. Tá. Imagine a China construindo silos e começar a armazenar comida para alguns anos. Ela dita o preço amanhã do nossa soja aqui, por exemplo. Nós não temos silos aqui. Era uma política, vinha conversando com a Tereza Cristina, como fazer isso aí, como financiar para o pessoal do agro ter isso e guardar. Poder ter um controle maior do preço. Exatamente. Comigo, o campo estava faturando horrores, em especial com exportações. E tem que faturar mesmo. Eu quero que quanto mais... A minha política é a seguinte, a igualdade eu quero por cima, todo mundo rico, e não por baixo, como a esquerda prega o tempo de dividir. Não, dividir, você vai chegar uma hora que não vai ter o que dividir mais. Vai ficar todo mundo na miséria aqui. Então, essa era a nossa política. Mas tu fala da China. Da China. É. E entra aí a figura do Eduardo Bolsonaro nas paradas. Tá. Eduardo Bolsonaro para... Quantas línguas Eduardo Bolsonaro fala? Fala inglês, espanhol, já está dominando bastante o árabe. Importante árabe. Sim, importante. Ele roda o mundo todo, gosta. Tem um fundo eu não sei que ele puxou eu não sei que ele dinheiro. puxou na família, não foi eu, né? É um moleque muito bom. No momento está nos Estados Unidos. Tem um bom relacionamento com a família Trump. Lá atrás, eu cogitei ele ser embaixador, descer o pau dele. Fritador de hambúrguer. Sim, ele passou um ano no intercâmbio nos Estados Unidos fritando hambúrguer. Quando passou 6 meses em Bariloche, para aperfeiçoar o espanhol dele. E tem ido para o mundo árabe agora e já arrasta e fala muito bem. E tem uma capacidade de fazer amizade. Uma coisa é você telefonar para um chefe de Estado aqui. A outra é você ir junto. Vamos tomar um café, semana que vem tomar um café. Você resolve. Comigo, por exemplo, o Trump queria taxar o aço. Eu sei o meu lugar. Alguns achavam que eu tinha que tratar o Trump de igual para igual, como o Lula acabou de falar essa semana. Fala baixo comigo. Isso é coisa de bêbado, né? Fala baixo comigo. Ele entende coisa de bêbado, né? Ele falou que ia acabar com a guerra da Rússia com a Ucrânia tomando cerveja. Tá certo? Então, ele tem essa liberdade. Você vê, o Trump convidou poucas pessoas para posse. Teve um evento lá que só foi chamado os doadores de campanha. E o doador, que começava com 5 milhões de dólares. Então, ele foi convidado, não doou nada. O Eduardo não doou nada, foi convidado. Da própria família. Tu foi convidado também? Eu fui convidado também. Ele convidou 4 chefes de Estado. O único que não era ninguém era eu. Mas foi convidado. Sentiu minha falta. Tanto é que na CEPAC agora, estava lá 3 mil pessoas. Tu já pode viajar? Não, eu não sou nada. Nem real sou ainda, não posso viajar. Em 2018, o Lula havia sido condenado em 2 instâncias. E o Supremo autorizou ele viajar para a Etiópia. Que tinham 2 painéis lá. O Lula ia participar de um. Um é combatendo de frente a corrupção. 2018. O outro painel era África Unida, com o Brasil, para a erradicação da fome até 2025. Por coincidência, 2025 agora. Eu acho que vai acabar com a fome lá. Você vê que essa história de combater a fome é para ganhar voto. Ele fala do pobre, mas não resolve nada. O maior projeto social que você pode ter, nós começamos a fazer com o Paulo Guedes. Diminuição da carga tributária. Todo mundo ganha com isso. E o Bolsa Família comigo. Você podia arranjar emprego, você ia ganhar mais de R$200. Tu consegue me dizer uma coisa que tu aprendeu assim mesmo, que mudou tua vida enquanto presidente? Primeiro foi um choque a eleição. Vamos aí. Tu foi eleito, cara. Quando tu foi eleito, o que tu sentiu? Por que eu tô te perguntando isso? Tem uma lenda, e é uma lenda, tá? Que quando o Trump foi eleito,
Ele tava com os caras dele lá. Na primeira ou segunda? Na primeira. E ele também não acreditava que ele seria eleito. Sim. E aí, quando ele foi eleito, ele tava assim, então é isso. Eu sou um enviado de Deus. É uma lenda, não tô falando que isso aconteceu, mas aí, putz, tá bom, então entendi. Então isso, a minha eleição é um recado de Deus que eu tenho que ser um agente de Deus na Terra. Isso é uma pira, parece que encaixa no trampo porque ele é meio maluco. Mas e você? O que tu pensou quando tu foi eleito? Ele era um... fora da curva, né? Uhum. Assim como a minha, ninguém esperava. E no caso dele, ele era totalmente fora do jogo e virou presidente. Tu ainda era deputado, né? Ainda pelo menos viveu ali um tempo. É um pouco mais velho do que eu, o Trump. É. Tem uma outra vivência, um empresário bem sucedido, um negociador. Até nos programas dele, tinha um programa voltado para essa questão aí. E o meu caso, quando me elegeu, eu falei, meu Deus, qual o meu pecado para receber a presidência? Ô, tu não pediu para ser presidente, Não, cara? eu pedi, mas ele que botou lá. E quando ele botou lá, eu tô pedindo para ele agora me ajudar a carregar a cruz. A gente começa com a tragédia de Brumadinho. Agora, dado o padrão dos meus ministros, quando ligar para o ministro, já estou no aeroporto, já cheguei em Brumadinho. Tomamos providência. Tivemos o apoio de Israel. Israel mandou uma equipe fantástica para cá, que achou corpos, sim, num programa que tinha lá de computador, de acordo com o número do telefone, satélite, o momento do impacto, eles calculavam até onde o corpo tinha ido. Israel achou muitos corpos com esse programa lá, pô, ficamos eternamente gratos com Israel, né? E eu cheguei à presidência e daí começou. Eu só tinha basicamente o Paulo Guedes e o Onix. Qual foi a primeira coisa que tu se ligou que não dava pra fazer do jeito que tu queria? Não. Isso aí é no começo do mandato já vi que tem problema. É claro, então. Tá? É isso. No começo do mandato, peso pesado na Câmara do Senado. Reunião reservada, né? Mais ninguém. 4, 5 pessoas. E é mais ou menos assim. Me dá isso ou você não governa. Não acredito. Começa assim o negócio. O que aconteceu? Eu não negociei. Achou? Eu resolvi fazer aquilo que eu achava que tinha que ser feito. Não é você escolher. Você pode ser um cara excepcional, eu te convido, você não quer vir. Paulo Guedes. Você nunca viu o Paulo Guedes na política. É. Você nunca viu o Tarcísio na política. Né? Você nunca viu a Damares na política. Alguns estavam, como a Tereza Cristina. Tá? O astronauta Marcos Pontes não estava, tá certo, na política. Fez um excelente trabalho, tem muita coisa a falar sobre ele. Tá? Assim como outros. O João Roma. É um montão de nome ali que a gente pode... O trabalho fantástico foi do Rogério Marinho. Levou água para o Nordeste. Entendi. Era para ter acabado em 2010 a obra, passou para 12, 14, 16 e não acabava. E quando você pega uma obra de novo, quando está tudo quebrado pelo sol escaldante, o trabalho é multiplicado. E ele levou água para o Nordeste. Números aproximados, para ninguém me criticar depois. 12 dias de bombeamento equivalia a 1 ano de carro-pipa. Tá. Inclusive, quando começamos a jogar água, né? Começou o furto de água. A pessoa que pega a mangueirinha, aquela pancada de mangueirinha, daí o pessoal queria fazer blitz. Falei, negativo, vamos meter mais pressão na bomba. Tá? Só orienta o pessoal para não ficar bombeando 24 horas por dia. Só isso. Tá? E assim foi feito. E não quer dizer que falte água o tempo todo. Tem época que tem uma chuva lá que você não precisa de tanta coisa. Agora levamos água para lá. Foi algo... Realmente eu te visitava, andava por lá, o negócio, pô... E sempre faltava água para o povo, né? E tinha uma mafiazinha de carro-pipa, você não vai acreditar, para simular que eles entregavam água, porque tinha um GPS ali que era a comprovação que entregava. Ele botava na motocicleta, fazia o percurso e voltava. Porra. É o Brasil, pô. Aí sim você tem que ir para cima. Tá? Mas teve essas questões todas, botamos os ministros que funcionavam, então, alguns não deram certo, tudo bem, vai para lá, foram embora. E eu acredito, se não fosse essa qualidade dos ministros, eles não tinham vencido a pandemia. E não é só ministro. Você pega um Pedro da Caixa, por exemplo, que foi massacrado na reta final ali, uma denúncia falsa de assédio, né? Mas ele, por exemplo, foi um dos caras que Caixa Econômica começou a dar um lucro absurdo. Banco do Brasil. Eu botei o Caio, que está com o Tarcísio agora, na Petrobras, que o ano maior faturamento da Petrobras foi lá. Entendi. E ele sabia como comandar aquele negócio lá. Agora, a grande jogada nos combustíveis foi que 21, basicamente 22, né?
com a guerra da Ucrânia, 22, o preço dos combustíveis explodiu no mundo todo. E aqui a gente ficava arrancando os cabelos, que o povão não quer saber o que está acontecendo. Quer, pô, cadê o... Porque ainda não conseguimos... Não é meio ovo hoje? Hã? Não é meio ovo hoje? O do ovo tem história bacana para te contar. Tá bom. E daí, por exemplo, você tem que aprovar no Congresso. Se não tivesse o apoio incondicional do Arthur Lira, não teria conseguido zerar os impostos federais dos combustíveis. E botamos um teto no ICMS também dos combustíveis. Eu zerei a minha parte, perdemos mais ou menos 40 bi por ano, era a projeção. Os governadores ficaram revoltados comigo, que alguns cobravam 34%, passou para 17%, com produto essencial. E não foi só isso, não. Botamos 17% telefone, tá? Não, Energia a galera elétrica. na época ficou puta mesmo. Mas vou explicar. Tanto é que nós tivemos 3 meses de deflação por causa disso, e nós botamos na lei que se frustrasse mais de 5% a arrecadação do ICMS, a gente pagaria para governador. Pergunta se algum governador arrecadou menos. Eu arrecadei mais. Tanto é que comecei com o Paulo Guedes, dado isso aí, o Paulo Guedes se empolgou também, né? Paulo Guedes, deixa eu fazer umas besteiras, umas piradas erradas aí, vamos começar a zerar os impostos. Zeramos impostos de importação de muita coisa, como pneu de trator, material para geração de energia solar, pneu de caminhão. Começou. O Paulo Guedes reduziu em 30% o IPI de 4 mil produtos, ele podia ter reduzido tudo na hora. Eu vou fazer devagar, 3 etapas, o ano que vem, caso tivesse a reeleição, mais 30 e mais 40, né? E ele falou que seria o projeto da reindustrialização do Brasil. Que geralmente quando se reduz o imposto de alguma coisa, né, o empresário não vai pagar. Geralmente o povão, tá trabalhando para os banqueiros, para o empresário. Ou quando viemos o PIX, os banqueiros deixaram de arrecadar um pouco mais de 20 bilhões por ano. Não teve taxa nenhuma. Eu trabalhei para banqueiro? Não foi.